Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre o antibiograma. Qual será a importância de se determinar se uma bactéria é ou não resistente ao antibiótico? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? O antibiograma é uma técnica realizada in vitro, ou seja, no laboratório, destinada à determinação da sensibilidade bacteriana frente a agentes antimicrobianos, sendo também conhecida por teste de sensibilidade a antimicrobianos ou simplesmente TSA. A realização do antibiograma e sua interpretação não é uma tarefa fácil devido à crescente descoberta de novos mecanismos de atenção, resistência, o que exige cada vez mais atualização e treinamento dos profissionais. A metodologia de Kirp e Bauer, também conhecida como discodifusão em agar, é a técnica mais difundida e utilizada na rotina de um laboratório clínico, devido à sua praticidade de execução, baixo custo e confiabilidade de seus resultados. Apesar de sua relativa simplicidade de execução, esta técnica exige que as instruções sejam seguidas rigorosamente, de forma que os resultados obtidos correspondam à realidade, podendo ser comparado com as tabelas internacionais. O antibiograma consiste no preparo de uma suspensão de bactérias de cultivo recente, na inoculação desta suspensão na superfície de uma placa de Agar-Miller-Hinton e na adição de discos de papel de filtro impregnados com antimicrobianos, de forma que cada disco possua impresso em uma de suas faces seu código e o valor numérico de sua concentração. O procedimento técnico para a realização de um antibiograma consiste em retirar as placas e os frascos com os discos da geladeira, cerca de 20 a 30 minutos antes da execução da prova, para que adquiram a temperatura ambiente. Embeber um suave estéril na suspensão bacteriana, comprimindo-o contra as paredes do tubo para retirar o excesso da suspensão e semear em seguida de forma suave em todas as direções na placa, procurando abranger toda a superfície. Com auxílio de uma pinça flambada e resfriada, colocamos os discos impregnados com antibióticos sobre a superfície do meio inoculado, exercendo uma leve pressão com a ponta da pinça para uma boa adesão dos discos. Incubamos então a placa com os discos em estufa bacteriológica a 37 graus Celsius por 24 horas. A leitura da prova é realizada com auxílio de uma régua, paquímetro ou um dispositivo semelhante a fim de se medir o diâmetro dos halos inibitórios de cada disco. Em seguida, uma tabela apropriada deverá ser consultada para determinar se a bactéria em análise é sensível, intermediária ou resistente ao antimicrobiano testado. Em caso de ser considerada sensível, a infecção pode ser tratada com a dosagem recomendada do antimicrobiano. No caso de a ação ser intermediária, a concentração do antimicrobiano alcança níveis sistêmicos e teciduais, porém a sua resposta é considerada baixa. Já no caso de ser resistente,
As concentrações sistêmicas usuais do antimicrobiano, atenção, não inibem o micro-organismo, gerando, consequentemente, ineficácia clínica. Portanto, podemos verificar que a realização da prova do antibiograma é sim um importante instrumento no combate à propagação da resistência bacteriana aos antibióticos, sendo este considerado um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade. Observa-se que novos mecanismos de resistência emergem e se espalham globalmente todos os dias, ameaçando nossa capacidade de tratar doenças infecciosas comuns. Infecções como pneumonias, tuberculose e gonorreia estão se tornando cada vez mais difíceis de serem tratadas, às vezes até mesmo impossíveis, com os antibióticos se tornando cada vez menos eficazes. Atenção! É importante notar que a resistência aos antibióticos está sendo acelerada não só pelo uso inadequado dos antimicrobianos, mas também pela falta de estratégias de prevenção e de controle das infecções. Medidas podem e devem ser tomadas em todos os níveis da sociedade para tentar reduzir o impacto e limitar a propagação da resistência, como, por exemplo, prevenir infecções lavando as mãos regularmente, evitando contato próximo às pessoas doentes e mantendo as vacinações atualizadas. Utilizar antibióticos apenas quando receitado por um médico, seguindo à risca sua prescrição. Evitar reutilizar antibióticos de tratamentos prévios que estejam disponíveis em domicílio sem adequada avaliação de um profissional de saúde. Além do mais, não se deve compartilhar antibióticos com outras pessoas. Um plano de ação global sobre resistência aos antimicrobianos, traçados pela Organização Mundial de Saúde, inclui a adoção de 5 objetivos estratégicos, sendo eles: aprimorar o conhecimento e a compreensão da resistência antimicrobiana, fortalecer a vigilância e as pesquisas, reduzir a incidência de infecções, otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos e garantir investimentos sustentáveis na luta contra a resistência antimicrobiana. Bem, pessoal, e era isso o que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.